Negócio finalizado. O Internacional está muito próximo de anunciar uma grande venda nessa reta final de temporada de 2025. Mais movimentações desse tipo irão acontecer no final desta temporada. Nesse vídeo, os valores que o Inter vai receber pela venda de um titular da equipe de Ramon Dias. Tudo isso eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro lá na KTO, entra no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Entrando nele, no meu link, tu dá uma força no canal e te registra por ele para dar uma brincada. Tá rolando rodada do Campeonato Brasileiro ainda nesse domingo. Nessa semana teremos muitos jogos de Brasileirão também, o Inter amanhã e outras partidas nesse domingão e no restante da semana. Então não perde tempo, que tá rolando chance extra também lá na KTO para tu brincar e se divertir, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Negócio finalizado. O Inter acertou todos os detalhes que tinha para acertar com o Orlando City dos Estados Unidos. E o Luiz Otávio, volante de 18 anos, titular hoje no time do Internacional, está muito próximo de ser anunciado pelo clube dos Estados Unidos, tá? O negócio ele foi finalizado nas últimas horas. O Inter acertou um negócio na casa dos 3 milhões e meio para si, tá? 3 milhões e meio de dólares pro Internacional. O negócio inteiro ele é um pouco mais alto, porque tem outros 30% que não pertencem ao Inter. O Inter tentou negociar para ficar com uma porcentagem, um percentual um pouco maior desse negócio, mas acabou fechando pelos seus 70%, cerca de 3 milhões e meio de dólares. A gente está falando aqui de 19 milhões de reais para o Internacional pela venda do Luiz Otávio, volante de 18 anos, que foi colocado na equipe principal pelo Roger Machado no ano passado, estreou nos profissionais naquele Grenal do segundo turno do Brasileirão, que terminou com vitória do Inter no Beira-Rio por 1-0 com gol do Rafael Borré. E quem foi muito importante nessa negociação foi o Ricardo Moreira. Para quem não conhece, ele já até foi especulado por alguns clubes brasileiros. Ele é diretor-geral e diretor esportivo do Orlando City dos Estados Unidos, que fez vários movimentos por jogadores brasileiros no seu futebol masculino e futebol feminino há um tempo atrás. O Ricardo Moreira foi um cara muito importante nesse processo, tocou a negociação com os dirigentes do Internacional. Pelo que eu vi, o André Mazzucco, executivo de futebol, foi quem tomou as rédeas da negociação pelo lado do Inter, e agora tem tudo sacramentado, tudo já acertado entre as partes, entre o empresário do Luiz Otávio, o jogador, o Inter e também o Orlando City. Naturalmente, muitas pontas nessa negociação. 3 milhões e meio de dólares para o Inter pelo jogador de 18 anos, fará 19 no início do ano que vem, 19 milhões de reais para os cofres do Inter, arredondando com encargos, impostos aí, vai dar na casa dos 20 milhões para o Internacional, já arredondando para cima. Então a gente está falando de um clube que fez 114 milhões e meio em vendas nesse ano de 2025, colocando mais 20 milhões de reais. A gente está chegando já então em 135 milhões e o Inter precisa fazer mais uma venda de pelo menos 25 milhões para chegar aos 160 milhões, que é a meta orçamentária do clube em venda de atletas. Muito possivelmente isso vai acontecer com o Vitão, que está negociando com o futebol europeu, não deve mais vestir a camisa do Inter no ano que vem, deve estar assim como o Luiz Otávio fazendo seus últimos jogos com a camiseta do Internacional. O Vitão naturalmente deve ser vendido para o exterior na próxima temporada, já tem essas negociações, como eu disse, para que nesse final de ano se tenha tudo acertado, né? E a gente deve ver outros movimentos também, tá? Ricardo Matias, que fez o grande golaço da vitória, foi o personagem principal da vitória contra o Ceará no meio de semana, é um jogador que está na mira do futebol do exterior, futebol árabe, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, já fez propostas, mais de uma, pelo Ricardo Matias. Gustavo Prado é um cara muito olhado pelo Porto de Portugal e outros clubes do futebol europeu. Então o Inter também deve fazer outros movimentos, porque precisa de dinheiro. A gente sabe
pelo que eu já ouvi, deve ter uma reformulação grande no elenco, e para tu fazer reformulação de elenco, tu precisa de grana, e para isso, vendas, sim, além da do Luiz Otávio e da do Vitão, devem acontecer no Internacional para 2026, né? Por mais que a grana entre nesse orçamento de 25, dá um gás importante para o clube se mexer e se movimentar em 2026, mas eu quero também fazer uma reflexão sobre essa venda do Luiz Otávio, tá, gente? Porque, vamos lá, eu até entendo, tá? Eu gosto bastante desse jogador, entendo que ele ainda não mostrou muito no elenco principal, no profissional do Inter, mas é um garoto de talento. É um garoto de prospecção, tá? E aí a gente vê qual é a situação real do Inter. Porque se a gente for olhar para Palmeiras, Flamengo, outros clubes grandes como o Inter do futebol brasileiro, mas que hoje estão acima do Inter, tá? E aí eu cito como exemplo o Palmeiras e o Flamengo, que são as duas grandes potências do futebol brasileiro, eles conseguem segurar os meninos quando eles veem que esses meninos são de qualidade e podem render mais frutos lá na frente. Quando eu digo mais frutos, eu digo mais dinheiro e mais frutos esportivos também, um rendimento dentro das quatro linhas, o rendimento esportivo satisfatório do clube e depois um dinheiro que seja importante também para o futuro, para as economias desses clubes. O Inter não consegue fazer isso, porque o Inter não tem dinheiro. O Inter é um clube muito endividado, é um clube que precisa dar resposta rápida, então para isso tu tem que montar time rápido, tentar montar um time de qualidade para tentar buscar um título, porque os anos de seca fazem diferença, a pressão da torcida nesse sentido faz diferença, as dívidas do clube nesse sentido fazem muita diferença também. Então o Inter não tem a capacidade de manter esses garotos, e é uma pena, porque eu, pelo que eu já vi do Luiz Otávio na base e no profissional, eu acho que ele, se maturando, tem apenas 18 para 19 anos, é muito menino ainda, ele poderia, quem sabe lá na frente, render mais esportivamente para o Inter e render mais financeiramente, consequentemente também para o Internacional. Mas é a realidade do Inter. E isso é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Aqui os meninos não podem ficar muito tempo, eles acabam, pelas dificuldades do clube, tendo de serem vendidos, e tu perde em ganho esportivo e, não vou dizer que perde, mas ganha menos do que tu poderia ganhar com esses garotos, mas é a dura realidade para um clube desorganizado hoje financeiramente em diversos âmbitos, como o Internacional. Mas bom, Luiz Otávio então acertado com o Orlando City, depois do Campeonato Brasileiro fará exames lá nos Estados Unidos e será reforço do clube da Major League Soccer, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho e deixa tua opinião aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. Até de noite, um beijão, um abraço e até a próxima. Eu volto, viu? Vídeo da noite aqui no canal daqui a pouco.